Olá, meu nome é Rodrigo Braga da Rocha Vila Verde e eu venho apresentar aqui o trabalho intitulado O Coral como Ferramenta Artístico-Didática de Esperança e de Imaginação Política, um exercício de reflexão através da estética. Pois bem, primeiramente sejam todos bem-vindos e bem-vindas, né? Eu sou o professor Rodrigo, eu sou geógrafo, sou historiador, mestrando em Filosofia e Educação pelo PPFEM, do Cefet, Rio de Janeiro, da Unidade Maracanã. Eu sou também professor docente 1 da Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro e atualmente estou lotado, desde 2016 no Colégio Estadual Hispano-Brasileiro João Cabral de Melo Neto e possuo o certificado pelo Instituto Cervantes com diploma de espanhol como língua estrangeira, nível B2, que significa que eu tenho um nível profissional de espanhol, para trabalhar com os meus alunos em sala de aula, ministrando disciplinas em língua espanhola. E também sou professor 1 de Geografia da Prefeitura Municipal de Iguaba Grande. Então, essa é a breve introdução da minha trajetória acadêmica e também no magistério. E na orientação acadêmica no PPFEM, eu tenho os professores, o Dr. Fábio Sampaio de Almeida e o Dr. Leonardo Diniz do Couto. Então, são os meus dois professores que têm me orientado nesse sentido da caminhada, do PPFEM. Isso como a minha orientação acadêmica, na sequência do meu acompanhamento para a conclusão do curso, para a elaboração da minha dissertação, e o professor Luiz César Fernandes de Oliveira, que aqui nesse caso, como professor ministrante da disciplina de Estética do PPFEM, no Cefet. Pois bem, essa é a instituição em que eu trabalho, o Colégio Estadual Hispano-Brasileiro João Cabral de Melo Neto. Essa fotografia é da sede, onde fica situada a instalação da escola, na rua Venceslau, aqui no bairro do Mer, no Rio de Janeiro, aqui no Rio de Janeiro. E, bem, resumindo, o propósito desse trabalho, então, viso problematizar e analisar a estética no processo educacional, sendo o meu recorte de estudo a realização de um coral como ferramenta pedagógica transformadora, e transformadora no sentido de que o coral, eu vou apresentar para vocês mais à frente, ele vai demandar algumas características da prática docente que não são comuns, enfim, realmente transformam o cotidiano dos quais os alunos e professores, estão normalmente acostumados. E a relevância desse estudo é destacar o papel das atividades músico-culturais no ambiente escolar, com a ideia de incrementar o capital cultural do corpo discente, a levar em consideração desigualdades socioeconômicas e impedimentos físicos e abstratos do acesso à diversidade cultural dos estudantes de famílias trabalhadoras. Então, na verdade, é expandir um pouco esse capital cultural dos alunos, se tratando de uma escola bilíngue, português e espanhol, em oferecer a eles uma musicalidade, uma cultura diferente, bastante diferente da que a gente está acostumado, mesmo sendo vizinhos de nações latino-americanas, nós somos completamente permeados pela cultura em língua inglesa, especialmente por conta dos Estados Unidos da América. Então, oferecer esse contraponto, especialmente através da música, e visar uma educação estética a fim de desenvolvimento educacional que seja autêntico, então, portanto, original, mas que ao mesmo tempo ele seja consciente, crítico, da busca de um sentido mais profundo da vida, do propósito da educação, do propósito de estudar, a partir, debruçado nesse conhecimento educacional que a escola, e no caso eu como educador, tenho a oferecer aos alunos. E então, para introduzir esse trabalho, eu faço um memorial afetivo sobre a estética das artes na educação básica. Então, aqui, na verdade, esse memorial afetivo é sobre a minha realidade, o meu contexto enquanto, em outrora, como aluno da Sociedade Educacional Jardim Escola Nosso Lar, que era um colégio situado no Meier, na verdade, entre o Meier e o Lins, entre a Rua Lins Vasconcelos e a Rua 24 de Maio. E foi lá onde eu cumpri toda a minha jornada escolar.
E no caso, falando dessa realidade experimentada lá dentro, né, eu falo da integração transversal da música em eventos escolares, que eram desde datas comemorativas, como o Dia das Mães, Dia dos Pais, né, mas também festas juninas, Olimpíadas internas. Tinham 2 festivais muito importantes dentro da escola, e aí a partir, no caso, do ensino fundamental do segundo segmento, né, que hoje é o sexto ano em diante, até o terceiro ano do ensino médio, né, tinha uns festivais de Hit Parade e MPB, em que eram apresentadas encenações, tinham toda uma contextualização em sala de aula com diversas disciplinas, né, e um trabalho realizado ao longo de uma jornada considerável, né, ao longo de 2 trimestres, que depois chegou, no caso, a ser a realidade da escola, né, ao final do meu ensino médio. Enfim, falar também de que dentro dessa realidade que eu vivi, que eu experimentei dentro da sociedade educacional Jardim Escola Nosso Lar, que no Grande Meier, né, essa escola era chamada de Nosso Lar, simplesmente, né, possuía uma infraestrutura artístico-cultural muito importante, com teatro, auditório bem equipados. Havia uma cabine de som, de controle de som, iluminação, coxias, camarim, né, que era, na verdade, uma sala de música, mas que tinha acesso para o auditório. Então, eu tenho certeza de que, né, essa realidade, essa infraestrutura ofereceu um capital cultural valioso para todos os seus estudantes, né? Bom, para além dessas questões dentro da sala de aula, a escola também exigia, né, leituras paradidáticas obrigatórias para promover o letramento literário. Então, na verdade, eram leituras que, apesar de serem leituras obrigatórias, eram leituras que tinham, né, uma conexão com todo esse projeto político-pedagógico da escola, né, de uma formação bem ampla, bem humanista, né, especialmente de sensibilização do estudante, do corpo docente. Mas de que no qual também dentro da minha casa, né, eu falo também no meu trabalho, de que eu possuía um contato em minha casa com contações de histórias, né, dos meus pais lendo história, minha mãe em especial lendo historinhas para mim, leituras na infância de contos Disney, de historinha, HQs, né, que historinhas e quadrinhos da Turma da Mônica, os Trapalhões, enfim, toda uma variedade aí grande de literaturas infanto-juvenis, e que também uma coisa muito importante que eu lembro que eu gostava muito eram contos narrados, né, que eram gravados em fitas cassetes com contos clássicos da Disney, né. Então todo esse material também, ele, de certa forma, eu tive acesso dentro da minha casa, para além desse capital que eu recebia na escola, né, que havia um estímulo dentro da escola, também tinha dentro da minha casa, na minha infância, né, especialmente na minha infância. E também o estímulo, né, de que ambas as partes, tanto da escola quanto dentro de casa, de certa forma, ele fomentou na minha vida, né, na questão da criatividade, e também através da narração das historinhas, né, numa ligação afetiva entre narrador e ouvinte. Mas para além do narrador e ouvinte, também entre o ouvinte, no caso eu, né, e as próprias fábulas das próprias personagens, né? Então havia todo um imaginário afetivo muito saudosista. Bem, então, considerando todos esses aspectos, né, são uma ferramenta essencial na educação infantil e básica, né, utilizando expressões corporais variadas, e essas expressões corporais, obviamente, né, diferentes cognições, diferentes capacidades que eram requisitadas dos alunos, também, como eu já falei anteriormente, né, um fomento, uma instigação a essa sensibilidade, instigar, né, o ato de instigar essa sensibilidade junto aos alunos, e no meu caso que também era estendido na minha realidade de casa. Bem, então, antes de eu falar do objetivo, né, eu gostaria de falar de uma problemática que ela surge a partir do seguinte, de como construir um coral com jovens de ensino médio no Colégio Estadual Hispano-Brasileiro, considerando, né, esse coral, esse canto coral, como uma ferramenta tanto artística quanto educacional. Então esse é o grande problema, que foi uma necessidade que eu imaginei a partir da questão de uma escola muito tradicional, de uma escola que eu digo não especialmente a minha unidade escolar, mas como um todo, né, as escolas
apresentando metodologias extremamente tradicionais, isso para não dizer até retrógradas, né, dado o nosso contexto, dado o tempo passado, né, no Brasil por um Paulo Freire, enfim, por tudo que se conhece em pedagogia, em filosofia. Bem, e aí o objetivo então desse trabalho é justamente esse, né, estabelecer uma discussão prática e teórica, né, então é trazer teoria junto com a prática, né, desse canto coral, que vise, né, sensibilizar a esperança, né, mas no sentido do Paulo Freire, em que ele fala de que a esperança é uma ação, né, ela implica em uma tomada de decisão, de posicionamento que é tanto pedagógica e, portanto, é política. E de imaginação, né? Então, considerando o interesse que começa comigo como professor, mas obviamente que esse fomento, né, ele é estendido à musicalidade, né, junto aos discentes, né, aos alunos, em prol de uma estética disposta a construir a capacidade de percepção e de sensação ao longo, né, dessa construção intelectual, dessa construção que também é artística, né, e obviamente participativa, né, dos alunos nesse processo de aprendizagem, que no caso eu me refiro aqui ao coral, né, mas não só o coral, porque aqui o propósito não é essencialmente a música, é fundamentalmente a música, mas é fazer da música uma possível caminhada para outros fins, né? Para inúmeras possibilidades. Então, a relevância, né, desse tema e a justificativa, eu me vali aqui do Paulo Freire, especialmente do Paulo Freire e do Roberto Gomes, né? O Paulo Freire no sentido de que ele traz em sua Pedagogia da Esperança, publicação de 1992, um destaque para a esperança como uma via possível e necessária, né, para transformar a sociedade, para transformar a realidade. Então, a partir do momento de que há essa atuação docente em prol da construção de algo novo, de algo melhor, de uma certa justiça social, e no caso aqui eu estou colocando a questão cultural, né, em destaque. Então, isso daí estaria dentro, né, acredito, está dentro do contexto de esperançar, no sentido de esperançar por demandar uma ação, demandar uma prática pedagógica distinta, em que essa postura, né, por se contrapor, né, ao materialismo, ao neoliberalismo, ela gradativamente vai na contramão, né, dessa educação bancária, dessa educação que é essencialmente centrada não só na figura do professor, como agente central do ensino, da prática de ensino, né? Mas também no mero acúmulo de informações, de conhecimento, e sem um olhar crítico, sem um olhar reflexivo. Bem, então, essa realidade, né, materialista e do neoliberalismo, essencialmente no Brasil, no mundo inteiro, mas principalmente no Brasil, né, ganha força, especialmente depois da saída do governo Dilma Rousseff, derrubada do governo Dilma Rousseff, né? E a ascensão de presidentes como Michel Temer, Jair Messias Bolsonaro, e que foi impactando fortemente a educação brasileira, né? Ao ponto de termos, né? Não é bem o foco aqui do estudo, né? Mas as repercussões que tiveram em todo o ensino, em toda a educação básica brasileira. Pois bem, a pesquisa então se justifica, né, por essa busca de uma filosofia autêntica, no sentido de intencionar um comprometimento com a educação e realidades brasileiras. Então, procurar realmente valorizar, trazer, colocar na centralidade, né, o protagonismo desses educandos, dos alunos, e para isso usar, né, a música como ferramenta didática. Então, na verdade, ferramenta no sentido de que ela vai ser não o fim específico, eu não estou preocupado que os meus alunos sejam cantores, que bom que sejam, mas não é esse o foco. Mas ferramenta didática no sentido de que ela vai ser a via para diferentes produtos, né, como o trabalho coletivo, a construção dialógica, né, do conhecimento,
enfim, e inclusive até superar uma coisa que é muito comum nas escolas, né, que corriqueiramente é comum, perdão, que corriqueiramente a gente vê nas escolas, que é a competitividade, né? Então, enfim, oferecer esse diferencial. E, inclusive, aqui no caso, eu cito o Roberto Gomes, né, que ele vai falar de que é preciso, é necessário, é possível, né, produzirmos uma autêntica filosofia brasileira, então, superando padrões de hierarquias, né, do conhecimento, especialmente aqui nesse caso, eu cito aqui como a questão do eurocentrismo, né, procurando pensar diferente, pensar a partir de nós enquanto seres viventes da nossa realidade, dos nossos problemas, né? Para poder então sairmos de uma filosofia, e não só de uma filosofia, né, meramente descritiva, reprodutiva do pensamento europeu, mas também de uma educação que ela seja produto de uma construção, né, de algo processual dentro da sala de aula, não meramente dada, né, e reproduzida pelos professores e simplesmente absorvida pelos alunos. Pois bem, então a metodologia de trabalho é a seguinte: nessas 4 etapas, né, a primeira eu tive interesse e motivação, então na verdade é como nasce esse projeto. Então, na verdade, primeiro eu tive a busca, né, por fazer algo prazeroso dentro de sala de aula, então buscando, né, um sentido mais profundo da minha prática do magistério. E aí, no caso, né, superando a sobrecarga do trabalho, a baixa remuneração, as precarizações, e tentar, assim, sobreviver, não sobreviver apenas no sentido econômico, mas principalmente no sentido é, da profissão, né, e se ver ali como um ator político, um ator pedagógico essencial na sociedade. E para isso, né, a ação encontrada foi realmente fazer disso um elemento lúdico, então através do coral produzir algo lúdico, mas que ao mesmo tempo também não seja apenas uma brincadeira, que seja profundo, né, prático, reflexivo no trabalho docente. Bom, e depois vem a criação do coral, e a criação do coral então está associada, né, a realmente uma busca de uma estética como instrumento de estesia, então no sentido de que essa estesia ela vai procurar a sensibilidade dos alunos, e sensibilizar no sentido de que o conhecimento sem ter um propósito ele acaba não tendo tanto valor, né? Então é preciso dar um sentido, dar uma significância a esse conhecimento e provocar também, né, através dessas experiências algo que tenha uma percepção muito positiva, afetiva, né? Na relação não só entre professor e aluno, mas também entre os alunos, na relação entre eles. E através disso nós temos a pesquisa, o preparo, o ensaio, né, a expectativa de resultados. Então, pesquisa no sentido de ver qual música, qual é o recorte que eu vou fazer, como fazer, qual vai ser a nossa pauta, né, que na verdade não é pauta, a nossa escritura musical, como que nós vamos, ao longo desse ensaio, refazer, né? Então, o coral, na verdade, ele é constantemente reconstruído. E muitas vezes também a gente reconstrói e depois acaba voltando para o início, enfim. Então, é realmente algo processual, é um trabalho em equipe, que essa construção coletiva de ensaios, né, ela sempre reimagina o coral, né? Então, também esperança no sentido de que a gente acaba tendo uma perspectiva, né, sobre o que vai sair dali. Bom, e para desenvolver isso, né, como ação, a gente vai então buscar essa consciência coletiva para que os resultados sejam satisfatórios, então é preciso o esforço de todos, né? E promover isso através da música na verdade, focar, né, de que a gente, para ter algo bonito, né, para ter um produto que seja, que soe belo, não só para os alunos, mas também para o público que assiste, né, é focar na reflexão, né, que não só dos conteúdos do que a gente está abordando ali, mas também de que essa construção ela faz parte de um processo formativo, né, e de que depende de todos nós. Então, no caso aí, os alunos eles estão no centro, né, com um papel compartilhado com o professor de importância, de ação. E, enfim, nesse terceiro passo, a gente tem um processo educativo que, na verdade, é se preocupar ao longo dessa caminhada, ao longo dos ensaios, ao longo
inclusive até no planejamento, né, pensar como é que essa aprendizagem, como é que esse processo ele vai lidar com a compreensão dos conteúdos, dos saberes que estão envolvidos ali, né? Sejam eles políticos, culturais, artísticos, sociológicos, e oferecer vivências, né, que tendem a ser algo diferente, que tendem a ser, não porque a escola necessariamente precisa oferecer algo diferente, mas para oferecer uma possibilidade de que dá para fazer algo melhor, né? E especialmente colocando os alunos como centro, né, em seu protagonismo. Então é estabelecer uma relação dialógica que não seja hierarquizante, né, superando essa educação bancária e tecnocrata. Bancária no sentido do mero acúmulo do conhecimento, e tecnocrata de que o aluno ele apenas está ali para poder replicar, né, as ordens, de replicar o suposto conhecimento adquirido. E para promover isso, né, para ação para promover isso, a gente vem trazendo, eu no caso como professor, né, trazendo novos sentidos, mas também acaba que ao longo dos ensaios os próprios alunos também vão tentar trazer novos sentidos, né, e atitudes filosóficas diferentes, né, outras pensatas filosóficas, para além da que a gente está habituado em sala de aula, especialmente, né, meramente narrativas, descritivas, né, reprodutivas de algo que já existe. E por último, nós temos um coral como meio, né, no caso aí, pedagógico, como uma ferramenta, no qual ele possa ser uma via, né, para a união dos alunos, para superar até algo que é muito comum, como eu havia falado anteriormente, né, que é um espírito de competitividade, de individualidade, né? Então, é nessa cooperação, nessa contestação coletiva, né, nesse debate, a gente procurar produzir um imaginário e uma sensibilidade, né, conjunta. E também utilizar, né, aí no caso para as ações, né, como empreender isso, né, utilizar o canto para alcançar objetivos mais amplos, né, como união e cooperação. Então, realmente, não precisa ser um grande cantor, mas sendo uma grande equipe, a gente consegue um trabalho esteticamente muito satisfatório, né? E para esse aspecto teórico, eu cito aqui essencialmente, né, o Friedrich Schiller, o alemão, inclusive junto com Goethe, ele tem uma grande importância artística ou cultural na Alemanha. E também o espanhol, né, o professor espanhol, Jorge La Rosa Bondia. E no caso eu separei aí entre 5 tópicos especiais, né, principais que são abordados, que no caso é a importância da arte, e nesse primeiro tópico, né, sobre essa importância dentro da sala de aula do processo educativo, eu uso o Schiller, porque ele valoriza o teatro, né, a lírica como essenciais, né, perdão, para a arte literária, não só apenas como o uso de uma ferramenta moral ou então apenas para superar, né, uma mera racionalidade, mas também porque Schiller ele acredita que produzir, né, uma possível felicidade é capaz, é possível, né, porque através é capaz de gerar um prazer estético, né, e ser estético ele é um prazer sensível. Então, na verdade, para Schiller, né, aí no caso já entro naquela questão da relação entre ação e beleza, ele vai argumentar que as ações humanas são consequências intrinsecamente ligadas à beleza estética. E aí, no caso, né, porque, por exemplo, a questão da racionalidade, né, que nesse período que Schiller vai escrever, alguns séculos atrás, a razão acaba sendo a grande questão muito debatida na filosofia, ele vai falar justamente que precisamos também da estética, né, dessa arte, como uma ferramenta para promover esse sensível, né, à humanidade, que é possível sim harmonizar, né, razão e emoção. Não apenas que é possível harmonizar razão e emoção, mas que elas são importantes de andarem juntas. Bom, então um pouco mais contemporaneamente, né, eu tenho aqui o autor, né, para crítica a essa educação tecnocrata. Eu, no caso aqui, uso o professor espanhol, né, Jorge La Rosa Bondia, porque para Bondia ele vai criticar
Na verdade, Paulo Freire também faz isso, né? Mas eu estou usando ele aqui no caso, porque ele vai trazer uma questão interessante, que ele fala sobre o empobrecimento, né? A humanização que a educação deveria oferecer às pessoas, no sentido de que a escola moderna, a escola atual, a escola de hoje em dia, ela apenas vai priorizando informações num grande geral, né? Ela vai priorizando apenas informações, conteudismos, é, enquanto que as experiências, que são algo mais significativo, são colocadas de lado. E acaba que a gente, como vive num grande boom informacional, acaba que tudo acaba sendo algo meramente informativo e opinativo, né? Então todo mundo tem uma opinião, até porque todo mundo consome, né, um mundo gigantesco de informações, especialmente por conta dos celulares, por conta do grande avanço que a tecnologia vai ter, né, nos smartphones, enfim. A internet das coisas. Acho que seria um pouco esse recorte que o Bom Dia ele traz para a gente. Bom, e aí ele continua no caso da valorização da experiência na educação, ele vai dizer que a experiência ela tem um papel importantíssimo porque ela vai transcender a simples acumulação dessas informações, né? Então isso vai colocar a educação para além do mero acúmulo de conhecimento, porque essas experiências elas são essenciais para o processo de construção, né? Dessa cognição, desse saber, visando experiências que são vividas em sala de aula, vividas pelo aluno, né? Experimentadas por eles. E, no caso, promover uma verdadeira humanização, né? Nesse processo de ensino-aprendizagem. E, por final, né? Ele fala sobre a necessidade de tempo e reflexão. Então, na verdade, e realmente eu vivo tem uma grande carga horária. E além dessa grande carga horária nessa área, são cobradas coisas que são, ao meu ponto de vista, muito absurdas, como participação de eventos sábados, de muitas e muitas e muitas e muitas coisas extra classe a professor. Então, sempre com uma grande ocupação e da qual realmente, sem o tempo livre, sem o tempo para pensar, para refletir, para o ócio, né? Acaba sendo um grande complicador para se manter ativo no sentido filosófico, né? E o que eu estou querendo usar nesse contexto do filosófico é justamente de que tudo é feito para você não pensar, para você não refletir, para você apenas ser um mero reprodutor daquilo que a escola já oferece. Bom, então, para ele, né, para o autor, para Jorge Bom Dia, o que é importante, então, é lentidão, né? Lentidão não no sentido de que precisa de ser muito vagaroso, mas é que precisa de um tempo necessário para reflexão, para a construção dessas experiências dentro do contexto educacional, para que seja algo significativo. Nesse caso, né, obviamente, é contrário, né, à lógica capitalista do trabalho, mas que vai repercutir essa lógica capitalista do trabalho na educação, né? E na hiperatividade, de que ao mesmo tempo que você fica completamente hiperativo, você não consegue ter tempo, mas a gente mal consegue ter tempo para coisas essenciais, como a boa alimentação, o descanso, enfim. Então, como é que você vai conseguir produzir uma reflexão, produzir algo prazeroso, artístico, lúdico? Então, são coisas muito complicadas. Pois bem, então, nas considerações finais desse trabalho, nós temos aqui, né, esses 3 tópicos que eu trouxe. Então, na verdade, primeiro é importante, é essencial dizer aqui que isso não se encerra nessa pesquisa. Acho que, na verdade, é um primeiro passo, né, bastante significativo. Também por citar a criação do coral como uma ferramenta artístico-didática, transcendendo a prática cultural. Eu não sou professor de música, né, apesar de gostar muito de música, apesar de também já ter feito, né, algumas disciplinas na Escola de Música da UFRJ, enquanto eu era aluno da UFRJ. Mas se inspirar nessa pedagogia freiriana, né, que trata da esperança como no contexto da educação, para que eu possa entender, né, e para que eu possa trabalhar com os alunos a questão da estética, tal como o Friedrich Schiller, né, ele vai abordar, no sentido da sensibilização, da importância disso estar lado a lado da razão. Então, o coral, né, que eu pretendo aqui, ele valoriza a autenticidade, a criatividade, a ação cooperativa, respeito e diálogo, né?
colocando esses valores a serviço da educação pública mais justa e mais democrática. No caso aqui, o justo e democrático, que são acréscimos meus, né? Mas, no caso, acho que posso falar aqui em trabalhar com uma moral, porque, de certa forma, acabamos trabalhando em sala de aula, né? De oferecer algo fora dessa caixinha tradicional que a escola brasileira tem oferecido. E reproduzido, né? Na verdade, a grande questão é essa, a mera reprodução. Pois bem, por final aqui, né, o coral ele vai propor uma aprendizagem crítica e sensível, então ao mesmo tempo que ele é crítica, especialmente aqui eu gostaria de citar a música Latino-América do grupo Calle 13. É uma música que fala sobre, inclusive é vencedora de um Grammy latino, como melhor canção. Na verdade, esse grupo ganhou, nesse contexto, né, dessa música, diversos Grammys. E o grupo Calle 13 é um grupo com músicas extremamente reflexivas, com grandes críticas políticas, sociológicas, né? Então, ao mesmo tempo que é crítico, ele também é sensível, é poético, né? Inclusive, também tem, agora que eu lembrei aqui, da cantora brasileira, a filha da Elis Regina, que na verdade agora me esqueci o nome, mas enfim, ela canta também, Maria Rita. Ela também participa dessa música Latino-América, que é extremamente bonita, né? Eu acredito que seja, no meu ponto de vista, extremamente bonita, e principalmente porque aborda de um tema muito sensível, fala sobre as desigualdades, a exploração colonial no continente, mas ao mesmo tempo oferece uma visão de futuro, uma visão de esperança, uma visão de união entre os povos, né? Algo que possa até soar ufanista, mas que tem uma beleza no sentido da profundidade, da humanização ali muito grande. Então, valorizar, né, essa identidade cultural dos alunos, rejeitar o eurocentrismo, né, enquanto a gente visa fomentar um futuro melhor por meio da construção de conhecimento que sejam baseadas, né, em experiências significativas para todos, né? Porque eu acrescento aqui que também não apenas deveria ser algo significativo aos docentes, como também é para o professor, como também é para mim. Pois bem, isso aqui é a referência bibliográfica, né? Bom Dia, que ele trata, nesse texto aqui, nota sobre experiência, o saber de experiência. Inclusive, recomendo muito, porque ele fala muito sobre essa questão da pegada da educação atual em meio às enxurradas informacionais que nós vivemos e que nunca dá tempo de refletir, de fazer coisas essenciais como lazer, descansar, pensar, ter acesso ao lúdico, à cultura, ao ócio, né? Especialmente Paulo Freire, né, também, que ele vai falar sobre a pedagogia da esperança, um reencontro com a pedagogia do oprimido, que é a publicação dele de 92. E a crítica da razão tupiniquim, né? No caso aqui eu estou colocando no contexto, né, da educação brasileira, no contexto do protagonismo da filosofia brasileira. E o Roberto Gomes ele vai fazer essa defesa, inclusive ele vai citar aqui, né, que a música também possa ser utilizada como uma ferramenta didática dentro de sala de aula, em conjunto com a filosofia, né? Então são leituras que para mim foram bastante reveladoras. E é isso, pessoal. Espero que realmente tenha sido um trabalho proveitoso e que possa ser, na verdade, aqui um ponto de partida não só para mim, mas como para todas as outras pessoas que estão assistindo. Muito obrigado e um grande abraço.